Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Você quer ser curado? Betesda significa casa da misericórdia. Jesus vai até aquele homem que estava ali durante anos da sua vida, desde a sua juventude, esperando que alguém o colocasse ali na piscina, para que o anjo, ao movimentar aquela água, ele pudesse ser curado da sua paralisia. Temos uma linha teológica que diz que esse tanque, que essa era uma visão pagã, helenista, que não tinha sentido para o judaísmo, que não tinha um significado religioso. Ou seja, aquele homem busca naquele local a cura para o seu mal físico. Jesus vai ao encontro daquele homem e diz para ele: você não precisa deste local de idolatria, você precisa de mim. Eu sou o Senhor. Essa passagem, ela vem para mim como uma experiência muito profunda, principalmente da casa da misericórdia, de olhar para esse homem que sozinho ele não conseguia chegar naquela água. E que a experiência da misericórdia, do amor de Deus, do Cristo que vem ao encontro dele, que o cura. Isso se passa comigo numa experiência profunda que eu já até partilhei nos meus stories com relação ao meu pai. Meu pai é alcoólatra desde que eu me entendo por gente, Na verdade, eu acho que ali dos meus 6, 7 anos, meu pai começou a beber e beber muito. Nós somos 5 filhas, de uma mulher guerreira, forte, maravilhosa, que é a minha mãe. E que nós vivemos muitas penas, muitos reflexos desse alcoolismo do meu pai. A dificuldade financeira, passamos muita necessidade, ter um pai sempre embriagado. E claro que no coração de criança, de adolescente, de jovem, aquilo foi gerando revolta, dor, até que eu fui a primeira que fiz meu primeiro encontro pessoal com Jesus, pela pessoa do Monsenhor Jonas Abib, que me apresentou Jesus no Rio de Janeiro, no Rio de Água Viva. E graças a Deus todas as minhas irmãs vieram juntas e a minha irmã. Porém, esse é um processo um pouco mais longo de perdão, porque quem convive com uma pessoa que é viciada, que tem a doença do vício, sabe que não é fácil. O perdão. É um processo contínuo, quase que diário. Isso não dizer, às vezes, você precisa perdoar de manhã, à tarde, à noite. Você precisa o tempo todo ter esse olhar de misericórdia. Tem uma exigência espiritual e uma exigência humana também para esse processo do perdão e do acolhimento. E eu demorei a chegar neste lugar. Até um dia que eu fui na Praça da Sé, fui trabalhar, fui gravar uma pastoral de rua. E eu olhei nas escadarias da Praça da Sé e eu vi um homem muito parecido com meu pai. Meu pai era muito moreno, assim como eu, puxei muito meu pai, meio índio, cabelo liso. E aquele homem tinha muitas características do meu pai, e a gente estava vendo um sofrimento muito grande com meu pai lá no Rio, e eu estava morando na missão, em São Paulo, como missionário. E aquela dor, Senhor, por quê? Por que ele não muda? Por que ele não melhora? Até que eu fui até aquele homem, quando eu vi, aquilo mexeu muito comigo, eu sentei com ele e comecei a perguntar da vida dele, E era muito parecida a história, um homem que veio do Nordeste, meu pai também nordestino, veio ganhar a vida numa cidade grande, muito parecida. Só que no meio da conversa eu já estava ali com a voz embargada, o coração doído, porque eu estava vendo meu pai ali, um reflexo do meu pai. E aquele homem olhou pra mim, ele passou a mão no meu rosto e disse assim: como você se parece com a minha filha? E sempre eu vou me emocionar quando eu falar disso, porque ali foi o próprio Cristo falando comigo. Como Jesus fala para aquele paralítico, que está ali na piscina de Betesda buscando cura, Jesus também falou comigo ali, por aquele homem, que na verdade aquele homem enfermo, que foi instrumento de Deus para mim. E ali Deus falou para mim: Cristiane, se você tirar o seu pai da sua vida, se você o excluir, talvez amanhã ele esteja no mesmo lugar que este homem. Você precisa ser para ele casa da misericórdia. Foi um processo mágico? Não foi. Mas Deus foi trabalhando o meu coração para entender que o processo maior precisava acontecer dentro de mim. E eu posso dizer para vocês que já se passaram muitos anos desde esse primeiro momento, e esse primeiro momento ele foi sendo atualizado nas situações difíceis que a gente continuou a viver, porque as coisas não mudaram como mágica. Porém, eu posso dizer de mim, das minhas irmãs, e tem fotos do meu casamento que meu pai entrou comigo na igreja. Meu pai continua alcoólatra. Não é fácil para nós, é claro que nós queríamos um milagre. Porém, o nosso coração mudou. Porque nós entendemos que nós precisávamos ser casa da misericórdia. E que esse homem, com essa dor profunda, porque depois eu vou falar um pouco sobre dores também do vício. Porque eu toquei e tenho tocado nessa experiência, existe uma dor muito grande ali. E às vezes precisa ser sanada, anestesiada pelo vício. E aqui não é só álcool e droga não, tem tantos outros vícios que a gente pode falar sobre eles aqui. Quantas vezes os médicos já disseram que meu pai ia morrer, que meu pai estava muito mal, às vezes eu morava em Valinhos, saí correndo para ir para o hospital para estar com meu pai, e assim a gente vai vivendo a nossa vida, entendendo que nós somos chamadas, eu, minhas irmãs, minha mãe, somos chamadas a viver a casa da misericórdia, o amor. Então, é isso, a palavra de Deus, ela nos ajuda a entender melhor qual o caminho que devemos seguir. Então, sejamos amigos da palavra de Deus.